Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje nos leva à terra-mãe, Portugal. A maioria de vocês sabe que Portugal foi uma das nações que permaneceu neutra durante a Segunda Guerra na Europa. Essa neutralidade portuguesa, no entanto, não corresponde exatamente aos fatos, e eu vou mostrar isso para vocês no programa de hoje. Portugal era uma ditadura, a ditadura salazarista, comandada por Antônio Salazar, desde 1933. Salazar era o presidente do Conselho dos Ministros de Portugal e comandou o país de maneira ditatorial até o final dos anos 70. Nessa ditadura, no entanto, prevaleceu um espírito neutro e, mais do que isso, um espírito que, apesar de muitas outras ditaduras se implantarem na Europa, como Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha e Franco na vizinha Espanha de Portugal, apesar disso, Salazar foi um ditador que teve um senso, vamos dizer, até quase que democrático. Tanto é que Salazar, durante a guerra, foi condecorado com o título de doutor honoris causa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, por conta do modelo ou da maneira que ele usou para governar Portugal durante os tensos anos da Segunda Guerra. Antes de iniciar o conflito, Espanha e Portugal fizeram um pacto chamado Pacto Ibérico, onde se comprometeram a não entrarem em guerra, nenhum país invadir o outro, e a ficarem neutros diante do restante da Europa. A neutralidade portuguesa e a neutralidade espanhola foram decisivos para a vitória aliada ao final da guerra. O fato de que Portugal não tenha se aliado militarmente ao seu parceiro de mais de 600 anos, que é a Inglaterra, fez com que o território português fosse preservado, não fosse invadido pelos alemães ou pelos italianos, ou até os espanhóis, que eram mais próximos dos alemães do que os portugueses. Portugal e Espanha, ao se manterem neutros, evitaram a invasão da Península Ibérica e a conquista desse território que fatalmente ocorreria pelos alemães, fechando o Estreito de Gibraltar e, a partir daí, dominando o Mediterrâneo, e a consequência disso seria também o domínio do norte da África e dos campos petrolíferos que existiam lá e também no Cáucaso. Portanto, a neutralidade portuguesa ela foi mais benéfica para os aliados do que o alinhamento militar, se ele tivesse ocorrido. No entanto, no território português, principalmente em Lisboa e em Estoril, aconteceu uma guerra chamada Guerra Surda, Guerra Silenciosa, porque Portugal se transformou, obviamente, como um ponto neutro, em um local onde conviviam os beligerantes, os representantes dos países beligerantes, nos dois lados. Então você tinha alemães, você tinha britânicos, você tinha americanos, você tinha italianos, convivendo, sentando às mesmas mesas, repartindo os mesmos cafés e se espionando mutuamente. E Portugal virou então uma terra de espiões. Então a guerra ali foi travada principalmente no campo da espionagem. Isso pode ser comprovado nessa foto que vocês estão vendo agora, aonde estão sentados o embaixador da Inglaterra e o embaixador alemão na mesma mesa, em um restaurante no coração de Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. Então ali conviviam os soldados, os diplomatas, os oficiais de carreira dos dois lados do conflito e, obviamente, também existiam ali muitos refugiados.
Portugal e Lisboa, como a sua capital, foi um enclave estratégico das redes de espionagem durante a Segunda Guerra. E deixaram para trás os espiões muitas histórias com agentes como o Garbo ou o Popov, que ficaram mais famosos, mas muitos outros ali agiram também. A neutralidade da ditadura de Antônio Salazar e o uso do país como ponto de partida para a América dos refugiados atraíram para Portugal os melhores espiões da época, que conviveram com outros que também se passavam por agente secreto ou vendiam informações falsas a qualquer lado. O catalão Joan Pujol, ou entre parênteses Garbo, seu apelido, para os britânicos, é um dos grandes nomes da espionagem mundial que passou por Portugal durante 2 vezes e se movimentava entre Lisboa e a costa de Estoril, onde estava o cassino, um ninho de espiões, de grandes figuras políticas exiladas e também de refugiados da Europa que fugiram dos outros países em confronto. Um outro espião famoso também em Portugal, além de Garbo e Popov, foi Ian Fleming, então funcionário da inteligência naval britânica e diretor do escritório ibérico do serviço de espionagem inglês. Fleming, para quem não sabe, é o escritor que criou James Bond, o personagem James Bond, famoso também no cinema. Esses espiões compartilhavam espaços, mesas de bares, quartos de hotel por toda Lisboa e também em Estoril. Um desses hotéis era o Pensão Estrangeira, que tinha esse nome simples, mas ali se ocultava um dos centros mais ativos de espionagem germânica, com vários agentes nazistas instalados, desde alemães a belgas, húngaros e até portugueses mesmo. Ali, os policiais portugueses prenderam Georg Hoffmann e sua amante francesa Jacqueline Taylor, os mais importantes espiões naquela época, no início da Segunda Guerra, em 1940. Eles monitoravam os telefones da embaixada inglesa. A dona da pensão era uma senhora alemã chamada Julie Sill e Silva, que recebia informações através de cartas escritas com tinta invisível. Então isso não é só um recurso de filmes. Na pensão estrangeira acontecia a mais alta espionagem durante a guerra. E nessas fotos vocês veem a pensão estrangeira, hoje em dia, e também como era antes. Essa pensão está ali no centro de Portugal, na avenida, próxima à Avenida Liberdade, e foi muito bom estar visitando. Outro local importante era o Hotel Tivoli, um hotel muito utilizado para os negócios com o eixo, com as empresas alemãs, pelos portugueses, onde materiais importantes como tungstênio eram negociados. O Hotel Tivoli é um prédio também que existe até hoje. O Café Arcádia era um ponto de encontro seguro dos espiões e agentes nazistas em Lisboa. Um pouco afastado dos olhares atentos na Baixa, que é a parte perto do porto, em Lisboa, o Arcádia favorecia os negócios e transações e até troca de informações de uma maneira mais discreta. E por isso era tido como um dos principais centros de encontro de espiões na capital portuguesa. O Café Night Club Arcádia ainda está de pé, embora não funcione mais como um café. Os aliados consideravam o Hotel Vitória como o mais perigoso hotel de Lisboa, sendo visto como um covil de espiões nazistas, pois era frequentado pelos simpatizantes dos alemães em Portugal e também pelos falangistas espanhóis. O hotel tinha um design arquitetônico moderno e 75 quartos equipados com banheiros e telefone. Para a época isso era um tremendo luxo. E hoje, como eu estive conferindo lá em Lisboa, hoje esse mesmo hotel, tão importante para os nazistas, é a sede do Partido Comunista Português. Além da questão dos espiões, existiam também muitos refugiados que, desde a chegada de Hitler ao poder, começaram a ter como destino Portugal. E principalmente a partir de 1938, quando foi proibido por Salazar a permanência definitiva de refugiados no território português, e não por motivos raciais,
políticos, mas por motivos econômicos, porque Portugal era um país de 6 milhões de habitantes apenas e com a economia um pouco até então debilitada. E isso fez com que os refugiados pudessem chegar a Portugal, mas só chegavam se tivesse um destino já pronto, com passagem comprada, etc., para a América principalmente. Portanto, Portugal foi um destino comum para muitos refugiados, e esses refugiados chegaram aos montes. É impossível calcular com exatidão o número de refugiados que puderam se beneficiar da neutralidade e hospitalidade de Portugal. As estimativas vão desde 100 mil até 1 milhão de pessoas, o que é muito notável para um país cuja população rondava os 6 milhões de habitantes. Logicamente, isso elevou o custo de vida em Portugal, e os quartos de hotéis, por exemplo, eram disputados à tapa, eram muito solicitados. E viver em Portugal nessa época passou a ser algo difícil para um refugiado que não tinha tantos recursos. Mas a maioria estava por ali de passagem. O destino final de muitos foi a América, seja a América do Norte ou mesmo a América do Sul, especialmente o Brasil. Um dos navios mais famosos que fazia essa travessia era o navio Serpa Pinto, um navio de passageiros operado pela Companhia Colonial de Navegação, e foi o navio de passageiros que durante a guerra realizou mais viagens entre Lisboa, Nova York e Rio de Janeiro, transportando refugiados da guerra no geral, quando saíam da Europa. Mas quando o navio, após desembarcar seus passageiros na América, quando ele retornava para a Europa, ele trazia, no caso, muitos alemães que haviam sido expulsos dos países americanos. Com isso, ele adquiriu um apelido de navio da amizade ou navio do destino. Nessa época, Portugal também tinha um outro atrativo que transformou o seu país num território de disputa entre os dois lados dos países beligerantes durante a guerra, que foi o tungstênio. O tungstênio é um metal usado principalmente em projéteis perfurantes. E Portugal era o maior produtor de tungstênio naquela época. E como o primeiro-ministro Salazar assumiu o compromisso de não ter nenhum lado para o qual pendesse, ou seja, ele observou a estrita neutralidade durante todo o conflito. Então, durante todo o conflito, Portugal vendeu tungstênio, tanto para a Alemanha quanto para a Inglaterra e os Estados Unidos. E o fato de Portugal vender o tungstênio, continuar vendendo para a Alemanha de Hitler, foi um dos motivos pelo qual a Alemanha de Hitler não invadiu Portugal. Outro ponto que quase levou Portugal a ter que se envolver em um dos lados do conflito foi a Ilha dos Açores. Na realidade, são 9 ilhas localizadas nos Açores, uma parte do Oceano Atlântico, à frente de Portugal, no meio do caminho entre Portugal e a América do Norte. E as Ilhas dos Açores era o local para onde o governo português pretendia fugir se fosse invadido. Então ele reforçou militarmente aquela base. Mas em meados de 42 começou uma pressão britânica para que a ilha fosse usada como base. E para isso os britânicos acionaram o pacto de 600 anos, como eu disse, que já existia entre as duas nações, Portugal e Espanha. E os portugueses, escorados nesse pacto anterior à guerra, cederam os Açores para os britânicos. Os americanos, então, como os Açores eram uma base muito importante, tanto para submarinos quanto para aviões, também começaram a pressionar para que houvesse uma cessão de um espaço para a instalação de uma base norte-americana. E isso ocorreu em 1944. E a base norte-americana está lá até hoje. É um dos pontos estratégicos que existem no Oceano Atlântico. Os Açores, então, foram cedidos aos britânicos e, posteriormente, aos americanos.
Obviamente, todos esses fatores fizeram com que Portugal, como ele era neutro, colhesse os benefícios da guerra, os espólios da guerra, sem ter que entrar na guerra. O crescimento econômico durante a Segunda Guerra Mundial em Portugal foi gigantesco. Passou de um país pobre a um dos países mais ricos da Europa. Há uma polêmica em torno do ouro que os alemães usavam para pagar o tungstênio. Dizem que nos cofres dos bancos em Portugal e até em alguns paraísos fiscais existem muitas barras de ouro portuguesas com o símbolo nazista, porque os nazistas pagaram o tungstênio com ouro. E há uma suspeita de que esse ouro que os nazistas pagaram o tungstênio português era um ouro roubado dos países em que ele ocupou, em que os nazistas ocuparam. Mas não há provas disso e o ouro permanece em posse dos portugueses. Houve um movimento logo após a Segunda Guerra Mundial para que esse ouro fosse devolvido, mas usando principalmente a base militar nos Açores cedida aos americanos, os portugueses se safaram sem ter que devolver, ou devolveram apenas 2 toneladas das mais de 300 toneladas de ouro que eles receberam dos alemães durante a guerra pelo tungstênio. Um outro fator que nos liga à Segunda Guerra Mundial, ou principalmente ao final da Segunda Guerra Mundial em Portugal, foi o famoso desfile que as Forças Expedicionárias Brasileiras realizaram em Lisboa, em conjunto com o Exército Português, logo após o final da Segunda Guerra e antes dos pracinhas embarcarem definitivamente de volta ao Brasil. Esse desfile está aí um pedacinho para vocês verem. No dia 3 de setembro de 1945, aconteceu um fato histórico para nós brasileiros e também para os portugueses. O retorno de um contingente da FEB, que lutou na Itália, parou, como eu disse antes, em Lisboa, e o contingente militar foi recepcionado com festejos e honrarias ofertados pelo governo português e com grande adesão popular que foi assistir o desfile. Conforme relata o jornal Diário de Lisboa, publicado naquele dia, o navio brasileiro Duque de Caxias carregava 162 oficiais e 1.636 praças que foram convidados a desfilar. E aí o desfile ocorreu em conjunto com o exército português pelas ruas de Lisboa, iniciando na Praça Marquês de Pombal, onde o presidente da República Portuguesa condecorou a bandeira da FEB com a mais alta condecoração militar de Portugal, a Medalha de Ouro de Valor Militar. Vocês observarem algumas das fotos que a gente já apresentou aqui no programa, da nossa visita, conferindo alguns desses locais lá em Portugal. Além desses locais ligados diretamente à Segunda Guerra Mundial e aos fatos que eu aqui narrei, existem outros locais de história militar em Portugal, e como Portugal é um destino comum para muitos brasileiros, nós mesmos aqui do Viagem na História organizamos todos os anos
um grupo para visitar Portugal, e no grupo, além de toda a história, toda a beleza de Lisboa, a culinária, o folclore, as músicas, a gente também dá uma olhadinha nos locais de história e de história militar. Dois deles eu vou destacar agora. Um é o Museu Militar de Portugal, espetacular. O Museu Militar de Lisboa é um órgão do Exército Português localizado no Largo dos Caminhos de Ferro, em Lisboa, próximo à estação de Santa Apolónia. É o maior museu militar em Portugal e um dos museus mais antigos da cidade de Lisboa. Possui um vasto e valioso patrimônio, principalmente com muitos canhões da época colonial, peças de artilharia de valor inestimável e também armamentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena uma visita. Além do Museu Militar, uma parada obrigatória é na fragata Dom Fernando e Glória, que está ancorada na região de Almada, em Lisboa, na Grande Lisboa. É uma fragata portuguesa do século XVIII, totalmente restaurada e que vale muito a visita. A fragata Dom Fernando e Glória foi uma fragata à vela da Marinha Portuguesa que navegou entre 1845 e 1878. Atualmente é um navio-museu, na dependência do Museu da Marinha, localizado no bairro de Almada, em Lisboa. A Dom Fernando foi o último navio de guerra inteiramente à vela da Marinha Portuguesa. O navio, em sua época, era armado com 50 bocas de fogo, e a viagem inaugural ocorreu de Goa, onde foi construído, é uma possessão portuguesa na Índia, até Lisboa em fevereiro e julho de 1845. Então não se esqueça, na próxima vez que você for a Portugal, ou na primeira vez que você for, espero que seja conosco, entre em contato, tá? A gente tem um roteiro muito bacana, Portugal e sul da Espanha e um dia no Marrocos. É um roteiro muito legal que eu faço todos os anos e diferente do que normalmente os brasileiros fazem. Quero te levar nesses lugares bacanas. Então na próxima vez em Portugal, não se esqueça desses locais que eu indiquei aqui, tá? Vale a pena, uma visita muito bacana. Se for conosco aqui do Viagem na História, melhor. Não se esqueça de curtir o nosso programa, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário aí no vídeo para que a gente possa melhorar cada vez mais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.